Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? E para mais uma aula de processo de trabalho. Na verdade, para fazer a nossa revisão de direito processual do trabalho. Bom, gente, eu estou aqui hoje na Universidade Federal do Paraná, no meio de um frio de 13 graus, 12 graus, sei lá. Não consegui achar a sala, tive que me adaptar aqui perto do centro acadêmico e pau na máquina. Mas, de toda forma, nós vamos aqui hoje fazer uma revisão sobre os conteúdos que eu irei debater com vocês na próxima aula, né, na fatídica prova, que, conforme prometido, nós vamos trabalhar aí com algumas questões, tanto da parte de competência, como também da parte principiológica do direito processual do trabalho, certo? Então, é muito importante que vocês se atentem a todos os conteúdos já trabalhados aí, que nós já estamos, que nós já havíamos vindo falando desde o semestre, no início do semestre, mas alguns pontos em especial que eu quero que vocês levem aí, sobretudo para as próximas aulas, tá? Bom, quando nós falamos aqui da... Peraí. Vamos lembrar de alguns princípios. Então, nós vamos ter aí 12 questões objetivas nessa prova, e é muito importante que vocês se recordem de toda a parte principiológica lá do direito processual do trabalho. E aí, dentro dessas questões, nós vamos ter aquelas alternativas padrões, né? Sinale 1, 2 e 3 para marcar a correta, 3, 4 e 5 para marcar a incorreta e assim por diante. Em uma primeira questão, nós já vamos começar aqui a nos aprofundar sobre os princípios do direito processual do trabalho. Então, vocês entenderem, compreenderem que o princípio do devido processo legal, por se tratar de um princípio basilar, de um princípio base do direito processual comum, ele também está presente no direito processual do trabalho. Direito processual do trabalho, que por ser uma disciplina autônoma do direito, tem aqui um conjunto de regras próprias e princípios próprios. E é por isso que, então, nós estudamos ele de forma independente dos demais princípios, das demais disciplinas. De toda forma, pessoal, o que nós já vamos ter que bater aqui para vocês memorizar sobre os princípios? Processo legal, artigo 2º do Código de Processo Civil. De fato, ali nós temos um princípio esculpido nesse dispositivo, tá certo? Lembre-se, o devido processo legal não se confunde com o princípio da inércia ou o princípio da ação. O processo começa por iniciativa das partes e se desenvolve pela decisão do juiz. Consequentemente, nós vamos ter aqui... Tudo bem, Riquel? Conte comigo, hein? Tudo bem? Tudo bem? Aí nós vamos ter aí alguns princípios a serem debatidos, e aí, sobretudo, o princípio da ação, que não se confunde com o princípio do devido processo legal. Bom, nós vamos ter aqui também uma outra ideia de princípio, que é o princípio da publicidade. Debatemos lá sobre como esses princípios eles estão ali envolvidos com o princípio da... Gente, ignora a primeira parte do vídeo. Do segredo de justiça. Então, todos os processos são públicos, mas esse princípio da publicidade autoriza aqui algum tipo de fracionamento, autoriza aqui algum tipo de exceção. Não deixem de estudar as exceções ao princípio da publicidade, ok? E ainda nessa primeira alternativa, nós vamos ter aqui aquele princípio que é aplicável ao direito do trabalho, que é o princípio da subsidiariedade, não é mesmo? Lembrando que subsidiariedade é diferente de supletividade. O princípio da subsidiariedade, ele cabe no processo do trabalho por necessidade de dois elementos básicos. O primeiro seria da lacuna da
norma processual ao processo do trabalho, e o segundo, da compatibilidade de princípios e regras daqueles dispositivos que você almeja ali que seja aplicável, ok? Então, nós já temos aqui uma alternativa, uma questão que vai trazer aqui alguns princípios para vocês se recordarem, ok? Já em uma questão em uma segunda questão, nós vamos associar as colunas aqui, marcando qual quadro compete a qual alternativa, e vocês devem debater aqui uma questão bem importante sobre competência na Justiça do Trabalho. Nós estudamos que a competência na Justiça do Trabalho, ela decorre, sobretudo, da lei, então ela pode ter a nível constitucional, quando nós pegamos lá o 114 da Constituição Federal, não é mesmo, que traz a competência, principalmente a competência material da Justiça do Trabalho, e aí depois nós vamos ter ali também o artigo 651, entre outros dispositivos também dentro da CLT, que já vão trazer uma competência da própria jurisdição trabalhista, que é uma competência em razão do lugar. E aí eu expliquei para vocês, trouxemos quadros sobre quais seriam hipóteses de competências absolutas e quais seriam hipóteses de competência relativa. Competência absoluta, que é dever do magistrado reconhecer de ofício, que é uma matéria de ordem pública, que a partir do momento que é reconhecida pode gerar uma nulidade processual e que, inclusive, pode ser aqui objeto de ação rescisória. Por sua vez, um tema que vem a ser uma hipótese de competência relativa, exemplo, competência em razão do lugar, pode ser suscitado pelas partes, e se não for suscitado pelas partes no momento oportuno, vai gerar aqui uma preclusão. Então, aquele cara que ajuizou aquela ação numa cidade diferente do local da prestação de serviços, e a reclamada não se opôs nisso através da exceção declinatória de foro no prazo de 5 dias, vai perder o prazo para se manifestar sobre isso. E aí, consequentemente, aquele juiz torna-se prevento, e ao tornar-se prevento, ele vai poder aqui se manifestar, não vai mais poder se manifestar. Então nós vamos ter lá competência em razão da matéria. O que é? Quais são as hipóteses de competência em razão da matéria? Depois nós vamos ter uma outra assertiva, competência funcional. Quais as hipóteses de competência funcional? Depois nós vamos ter uma competência em razão do valor da causa. Lembram-se, a competência em razão do valor da causa, no processo do trabalho, ela não tem aqui uma ideia de ser fixada como um elemento de competência absoluta ou competência relativa, tá? Ela tem muito mais aquela noção, muito mais aquela ideia de ser objeto para parametrizar ou para fixar o procedimento que o processo vai se desenvolver. Lembrando que processo é instrumento da jurisdição, é o meio pela qual o Estado vai tutelar o bem jurídico da vida que a parte almeja, não é mesmo? E o procedimento é o meio pela qual esse processo se desenvolve. E aí eu trouxe aquele no Brasil maravilhoso lá do trem para vocês e tudo mais, ok? Bom, diante disso, nós vamos também ter aqui que lembrar que a competência em razão do valor da causa no processo de trabalho, ao fixar o procedimento trabalhista, vai nos apresentar 4 hipóteses primordiais de procedimentos trabalhistas: o procedimento ordinário, procedimento sumário, procedimento sumaríssimo e os procedimentos ou procedimento especial, tá bom? Então aí vejam lá qual que é a alternativa que melhor se encaixa para tentar entender quais seriam aqui a hipótese de competência que deve ser fixada pelo juiz de ofício, pois não depende necessariamente de provocação da parte, ok? Gente, e aí eu também vou trazer aqui uma questão para vocês de verdadeiro ou falso. E ao trazer essa questão de verdadeiro ou falso, eu quero que vocês vejam muito bem sobre algumas circunstâncias. Como assim? Por quê? Porque vocês sabem que questões de verdadeiro ou falso, por mais que elas sejam tranquilas, vocês acabam errando no detalhe. No detalhe. Então, numa primeira assertiva lá, vocês vão ter que entender quais são as ações que a Justiça do Trabalho é competente para julgar. Então, quando nós pegamos lá as ações possessórias, ações criminais, ações de cobrança de honorários de profissionais liberais contra profissionais liberais, não é mesmo? E aí, consequentemente, você tem aqui que lembrar sobre ação possessória pode ser ajuizada na Justiça do Trabalho, sobretudo naquelas questões de greve. Isso é verdadeiro ou é falso afirmar?
A Justiça do Trabalho pode julgar aqui uma ação de um cliente que teve o seu patrono, o seu procurador, o seu advogado, que recebeu os valores e não repassou para ele nesse processo trabalhista? Como que fica isso? Como que fica aquela competência em razão de acidente de trabalho? Esse é um ponto crucial para que vocês estudem, para que vocês se recordem. Por que que eu falo isso? Porque a competência da Justiça do Trabalho em matéria de acidente, ela foi por muito tempo debatida e também, de certa forma, fracionada. Veja, se eu, Eduardo, sofro um acidente típico de trabalho, aquele com a emissão de CAT e tudo mais, e desse acidente típico ali de trabalho, eu tenho consequências materiais, morais e estéticas, eu vou demandar contra o meu empregador na Justiça do Trabalho. Ponto. Isso aí é tranquilo. Inclusive, meus herdeiros dependentes, em caso de acidente de trabalho com morte, poderão ali demandar. Ok? Se porventura eu não sofri nenhum tipo de acidente de trabalho, mas preciso demandar aqui algum tipo de auxílio previdenciário comum, aí sou eu, dentro de um regime próprio, dentro de um regime geral de previdência social, vou lá na Justiça Federal e venho a buscar esse benefício, não é mesmo? Mas se porventura eu sofri um acidente típico de trabalho e tive uma redução de capacidade que, além dos meus direitos de querer receber ou de ser indenizado ou compensado contra a empresa, eu posso também buscar aquele auxílio acidentário junto ao INSS, que pode pagar até 50% do salário-benefício. Onde que eu vou demandar essa ação? Na Justiça do Trabalho? Na Justiça Federal? Não. Na Justiça Comum, através das varas de acidente de trabalho. Então, nós trouxemos até aqui o exemplo, como que lá em Londrina, quem detém essa competência por força de lei é a segunda vara de família. A pegadinha para vocês aqui é entender o seguinte: se esse empregador que agiu com culpa ou dolo, culpa no sentido do lato sensu nesse acidente, teve que indenizar, teve que manter esse empregado afastado, o INSS pagou ali, qual que é, vejam bem, qual que é a justiça competente para o INSS processar o empregador para receber esses danos, essas indenizações, essas pensões que o INSS custeou? Justiça Federal. Então, nós vamos ter aqui várias discussões, e aí é por isso que nós temos que observar alguns temas. A pegadinha que eu trago para vocês aqui, e também nós temos aqui algumas outras observações sobre conteúdos que o artigo 114 da Constituição Federal, e eu falei isso em sala de aula, acaba gerando assim um grande embate. Por quê? Porque por mais que o artigo 114 da Constituição Federal venha e deixe de forma expressa, que... Ai, gente, só um minuto. Voltamos. Então, turma, o que que maluco, né, velho? O que que a gente tem que observar? Que por muitos anos a Justiça do Trabalho vem sendo atacada pelo Supremo, sobretudo em uma hipótese de fracionamento de sua competência. Tá? Então, temas aí como agora está em voga, né, a questão dos trabalhadores de aplicativo, trabalhadores autônomos, né, profissionais liberais, então aquelas inúmeras reclamações constitucionais estão sendo apresentadas no Supremo para afastar a competência do Justiça do Trabalho, mas o que eu quero trazer para vocês aqui, que embora o artigo 114 da Constituição Federal traga lá que compete à Justiça do Trabalho debater, julgar, processar e julgar ações decorrentes de relação de trabalho, e a gente lembra aquele conceito de que toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego, trazendo uma norma geral, não é mesmo? Mas o Supremo ele começa a trazer alguns casos através de temas, e um dos temas que eu citei para vocês foi a questão dos representantes comerciais.
Por quê? Porque lá em 2020, através do tema 550, o Supremo Tribunal Federal, ele declarou ali a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar casos que envolvem empregados típicos. Então, aquele cara que é representante comercial, que vai lá e tem um registro em carteira, como representante comercial, vai demandar na Justiça do Trabalho. Mas aquele cara que é regido pela Lei de Representação Comercial de 1965 e tem um contrato de prestação de serviço autônomo, não vai ser de competência da Justiça do Trabalho, tá certo? Porque ali não há uma relação de emprego, não há uma relação de trabalho, embora seja uma relação de trabalho, mas não é uma relação de emprego típica, não é mesmo? Então, por ser regido pela Lei de Representação Comercial, esses trabalhadores devem ir lá, ou esses prestadores de serviço, melhor dizendo, devem ir lá na Justiça Comum debater questões de comissionamento, de área de representação, de descontos indevidos e tudo mais, ok? E aí, por fim, nós temos também aquela ideia de o que eu posso, enquanto servidor público, demandar na Justiça do Trabalho. O quê? Todo servidor público pode entrar na Justiça do Trabalho? Não é bem assim que funciona, porque nós vamos ter que lembrar lá que a administração pública ela vai ser fracionada em administração pública direta, indireta, né, autárquica e nacional, e a administração pública indireta, quando ela vem através da sua sociedade de economia mista, através de suas empresas públicas, quando tem alguma situação de um empregado que detém estabilidade e tudo mais, não será na justiça comum para debater isso, e sim na justiça do trabalho. Todavia, aquele empregado estatutário, aquele servidor público popularmente conhecido, que se submete ao regime estatutário, por exemplo, um servidor municipal, um servidor estadual e tudo mais, se ele quiser demandar ali questões salariais, abonos, pecuniários e tudo mais, ele vai ter que ajuizar essa ação na justiça comum, como regra geral, na vara da Fazenda Pública, tá bom? Ou juizados especiais da Fazenda Pública. O pulo do gato aqui que vocês têm que pegar é que esse servidor, se por exemplo for um servidor da Justiça Federal, ele não ajuiza, for um servidor da Justiça do Trabalho, ele não ajuiza ação na Justiça do Trabalho. Ele é submetido a um regime forçado pela União, consequentemente de natureza federal, e se ele tiver ali um reajuste salarial, tiver ali algum tipo de assédio ali no ambiente laboral, ele tem que demandar isso lá na Justiça Federal, ainda que ele seja funcionário da Justiça do Trabalho, tá certo? Então, peguem, analisem lá o artigo 34, 173 da Constituição Federal também, e a própria jurisprudência, ok? Então, ficamos aí por esses minutos falando um pouco mais sobre a questão. Cara, tem uns fundos aqui, velho. Ó, caralho, parecendo uma balada aqui o negócio, velho. Caramba, que brisa, hein, meu? Então, nem o fundo. Ajustar brilho. Show de bola. E vocês vão perceber aqui nessa questão, tranquila para resolverem, que é apenas a questão de número 4, não é mesmo? Porque na questão de número 3. Porque na questão de número 4, eu vou trazer uma discussão aqui para vocês sobre competência territorial. Por quê? Quando eu falo de competência territorial, eu quero que vocês se recordem toda aquela regra do artigo 651 da CLT. Por quê? Vamos confirmar aqui o artigo 651, para depois vocês não arguirem em uma questão de nulidade, não é mesmo? Isso. Porque a regra da Justiça do Trabalho, o foro para juizamento da ação, é o local da prestação de serviço. Então, eu vou trazer um caso para vocês de um cidadão que trabalhou em uma cidade e, ao sair daquele trabalho, ele ajuizou uma ação em uma determinada cidade. Só que aí vocês têm que se atentar aos parágrafos do artigo 651 da CLT vem traz. Por quê? Primeira regra, que esse cara vai ajuizar a ação no local da prestação de serviços. Primeira exceção, se esse cara trabalhou na qualidade de vendedor viajante, não é mesmo? De agente viajante e tudo mais, aí nós começamos a ter algumas excepcionalidades. Por quê? Porque se ele for agente ou viajante comercial, a competência será do local onde essa empresa tem agência ou filial em que o empregado esteja subordinado. Tá? E se não tiver uma empresa ou uma agência ou uma filial que esse empregado esteja subordinado, aí sim esse empregado vai ajuizar a ação
onde ele tenha domicílio ou na localidade mais próxima. Depois, o parágrafo 2º do artigo 651 traz uma segunda exceção, tá? Que aquele empregado que trabalhou em empresa ou no estrangeiro também vai poder ajuizar a ação no lugar onde ele tenha trabalhado, no caso do território nacional, desde que ele seja brasileiro nato e não haja nenhuma convenção internacional que for no sentido contrário. Beleza? E por fim, o parágrafo 3º é para as questões onde a empresa, veja bem, onde a empresa ela existe uma atividade, ela exerce uma atividade itinerante, uma atividade fora do lugar do contrato de trabalho desse trabalhador. Então, digo isso para vocês, atentem-se, onde que essa reclamação desse cara vai poder ser ajuizada? Qual que é a competência para poder ajuizar essa ação? E assim por diante, tá certo? Então, nós temos aqui uma questão para vocês marcarem também uma alternativa correta, ok? Aí, teríamos uma questão sobre capacidade postulatória, mas nós não chegamos a entrar especificamente nessa parte de petição inicial e tudo mais, tá? Mas depois a gente faz uma adaptação ali. Já é uma questão 6, é para vocês estudarem sobre procedimento na Justiça do Trabalho e entre outras características. Bom, eu acho que... não se esqueçam de estudar. Essa revisão é bem rápida e também não vou sair dando tudo de mão beijada. Mas o que é que vocês vão ter que lembrar de estudar é sobre a quantidade de ministros e desembargadores, tanto no TRT quanto também no Tribunal Superior do Trabalho, tá certo? Lembra que nós tivemos a emenda constitucional lá em 2019 que mudou. Então, estudem a composição de ministros no Tribunal Superior do Trabalho, a composição máxima de desembargadores nos TRTs e, acima de tudo, a idade em que eles devem ter para frequentar ali a Justiça do Trabalho, ok? Eu acho que nós temos alguns outros pontos, mas aí depois há de ser alinhado aí no dia da prova, principalmente as questões discursivas ali e tudo mais. Vamos pensar em algumas questões discursivas aqui para a gente estar tentando elaborar com vocês. 3 discursivas, está ótimo, né? Então, uma primeira questão discursiva. Vou pensar aqui profundamente. Diferencie a competência diferencia a competência material da competência territorial na Justiça do Trabalho. Questão número 3. Discorra sobre 3 princípios do direito processual do trabalho, de forma, não tem vírgula, de forma fundamentada. Questão de número 4. Questão de número 3, desculpa, vamos trazer aqui algum tema debatido na aula passada sobre a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a ação trabalhista quando o empregado faleceu e deverá ser representado por seu espólio, herdeiros ou dependentes. Fundamente. Questão número 4, a gente pode falar sobre... Vou pegar aqui. Tá bom.
Vamos lá. Peraí. You and me can see. É coisa, hein? Ah, achei, moleque. Bom, então nós vamos ter aqui mais uma. Vou passar 4 questões para vocês escolherem 3 para responder, tá? Natureza jurídica, qual a natureza jurídica do direito processual trabalho? Direito processual do trabalho. Fundamente. É isso aí, turma. Obrigado. Então, nós estudem. Trouxe aí, em linhas gerais, quase metade da prova. Outras questões eu vou estar elaborando ainda, mas não vai fugir desses temas aí em torno de competência material, competência funcional também. Sobre competência funcional, claramente não será cobrado nada em torno dos regimentos internos e nem dos, da divisão dos tribunais, mas eu quero que vocês vejam como que a competência funcional ela se divide ali na CLT, que é a competência dos juízes, tá? E aí na Constituição nós não vamos trazer especificamente a competência funcional dos ministros, mas ali vocês vão também saber aquela ideia de competência normativa da Justiça do Trabalho. Competência normativa da Justiça do Trabalho, que também será objeto de estudo e de questões aqui na prova, beleza? Forte abraço para todos vocês, fiquem bem e nos vemos assim que possível. Até mais!